Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Vamos, nesse momento, fechar os nossos olhos, tranquilizar os nossos pensamentos, o nosso coração, para que possamos nos envolver nessa energia de amor e de paz, para que possamos receber o medicamento necessário que cada um aqui necessita, para o nosso corpo físico e espiritual. Agradecemos a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui. Agradecemos à espiritualidade maior, aos protetores desta casa, aos nossos protetores, que sempre estão conosco, de alguma maneira nos auxiliando e nos intuindo para seguir a nossa caminhada terrena, sempre voltada no amor, no bem e no cuidado conosco mesmo e com os nossos próximos. Para iniciar, vou fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, à medida em que perdoamos as nossas. E não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentações. Que assim seja. E esta noite nós vamos ter o nosso amigo de caminhada, o Aguinaldo, e o tema vai ser Preocupado Comigo. Seja bem-vindo, tá, Aguinaldo? Aqui tem uma aguinha. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui novamente. Muito bom mesmo. Na pessoa da Suzel, eu agradeço o convite, né, e a confiança. Não sou, né, palestrante e hoje nós vamos bater um papo. E como eu me sinto tão bem aqui na presença de vocês, vai ser um pouquinho diferente. Desde criança, adoro filmes. Adoro. Desde pequenininho. Quando tinha ali por volta de 9 anos, 8 anos, não via a hora de, no domingo, dar 2 da tarde para ir no matinê. Naquela época, morava ali perto, na esquina do Tiro de Guerra. Quando eu voltava do matinê, por volta das 4 horas, a hora que quem mora aqui conhece, né, o pessoal, a maioria que é da minha idade, quando virava a bicicletaria ali do tic-tac, já subindo para o Tiro de Guerra, quem estava em casa já escutava eu dando tiro ou gritando igual Tarzan. E eu adorava contar histórias. Já chegava na área de casa e minha vítima predileta era o meu cunhado. Sentadinho na varanda, namorando a minha irmã mais velha. E eu já queria contar para ele o filme, o Tarzan, e fez isso, e fez aquilo, e matou o jacaré, e o Buffalo Bill deu um tiro, matou 5, e não sei o que lá. E ele agoniado. Né? Pô, o Guino não vai parar de contar essas histórias, ele doidinho para dar uns apertos na minha irmã, né? E eu lá empatando, né? Empatando o namoro. Aí ele falava assim, ô Guino, você não quer dar uma voltinha de bicicleta? Nossa Senhora, a infância, você andar de bicicleta, era até chique. Falei, vixe, pegava a bicicleta e saía. Só voltava às 6 horas da tarde, a hora que ele terminava o namoro. E eu sempre gostei de contar filmes, contar essas histórias. E depois do meu cunhado, minha vítima passou a ser a minha família toda.
principalmente quando a gente se reunia ou se reúne ainda na casa da minha mãe, mais final de ano e essas coisas todas. E minhas vítimas são meus parentes, meus irmãos, meus primos, e eu começo a contar as histórias deles, verídicas, né, que aconteceram no passado, mas engraçadas. E, logicamente, um bom filme, né, tem que ser dramático. Só que, todo ano, eu repito as mesmas histórias, só que aumentando a dramaticidade. Mas por que eu não posso fazer isso? Por quê? Quem disse que eu não posso fazer isso? Vai no cinema. Velozes e Furiosos. John Wick. Duro de Matar. Quantas repetições já teve? Quantas vezes já passou esse filme? O que mudou? Só os efeitos especiais, a dramaticidade e tudo mais. Se eles podem, eu também posso. Além do mais, eu não cobro ingresso. E os meus familiares são os artistas principais. E, na maioria das vezes, minha mãe dá pipoca de graça para quem ouve. Então, eu senti dificuldade em montar uma palestra para hoje, um tema específico para hoje. Senti. Então, como eu tenho a liberdade com vocês, e vocês vão relevar, é lógico, ninguém pode vaiar, eu resolvi contar para vocês hoje um filme, a história de um filme. E vocês vão ter que viajar na maionese comigo, porque esse filme foi eu mesmo que produzi. Eu dirigi, eu produzi, talvez eu esteja atuando em alguma parte desse filme. E vocês também. Talvez a maioria de vocês se sintam como o personagem principal desse filme. Esse filme enfoca milhares de pessoas durante a sua vida, cada um com suas histórias. O filme, logicamente, é um drama de ficção religiosa, onde nós temos aí centenas de personagens. Se nós pegarmos e trazermos os filmes, as ficções para o nosso dia a dia, a gente vai ver que o mais importante, às vezes, não é o personagem principal. Porque nos filmes, a gente não quer nem saber se o chofer morreu, se o vizinho do mocinho morreu. A gente só preocupa com o mocinho. Trazendo para a vida real, todos são importantes. Qualquer pessoa do nosso filme, ele vai ser a pessoa mais importante na vida de outra. Porque as nossas histórias, as nossas vidas se entrelaçam. Já deu o horário de começar o filme. O nome do filme é Ando Muito Preocupado Comigo. Nossa história se inicia narrando a infância de várias crianças, contando seus primeiros passos, a empolgação do primeiro dia de aula, a encadernação, né, dos cadernos novos, aquele papel meio que transparente, as brincadeiras de rua, Estrela Bacela, Mamãe da Rua, Esconde-Esconde, a alegria de ganhar um presente no Natal, um presente um pouquinho mais valioso, a alegria de andar de bicicleta, a alegria, para quem é mais da minha idade, quando chegava o circo na cidade, leões desfilando pela rua, elefante, calhambeque maluco, Globo da Morte. Nada de birra. Se ralava o joelho,
Metiolátio. Pai, mãe, avô, professor, sim senhor, sim senhora, saíam automaticamente das nossas bocas. E é justamente nessa fase aí dos 10, 12 anos que o nosso personagem principal perde seus avós, que ele adorava visitar. Morava perto, ouvir as histórias do avô, escutava de longe o cheiro da comida deliciosa da avó, aquela galinha caipira, rosquinhas, aquela torta de sardinha que era dessa grossura assim, ó, de 3 dedos. Uma perda irreparável. De repente, para todos eles, vocês, chega a adolescência. E com ela, o interesse pela primeira namorada. Passeio na praça, em volta da fonte. Sessão de cinema. Brincadeiras dançantes. Tomar aquele ponche, não sei se a maioria conhece, né? Aquele ponche, vinho com maçã e tudo mais. As aulas no ginásio, educação física era uma delícia. Aula vaga, então, melhor ainda. A paquera no recreio, a primeira namorada. E já nessa época, nós já temos vários de nossos amigos procurando o primeiro emprego. Geralmente, office boy. Ou numa oficina, ou no escritório de contabilidade. Tudo passa muito rápido. Logo com o emprego, chega o colegial e para muitos homens é o período do alistamento militar, o famoso tiro de guerra. Muitos querem escapar, mas quem fez, adorou. Um marco na vida. Muitas histórias, muitas amizades que perduraram durante o filme todo. Passa o tempo. E muitos, a maioria, não conseguiu fazer a faculdade. Tempos difíceis. Às vezes, por falta de recurso financeiro, ou porque o seu trabalho exige que você fique até 8 horas da noite. Alguns já estão se casando. Raros, raríssimos, com a casa própria. A grande maioria de aluguel, casinha pequena. Doido para conseguir um financiamento e comprar uma casinha própria e sair do aluguel. Nossos personagens chegaram à idade madura. Alguns não se casaram. Alguns, ou todos, já passaram por grandes sofrimentos. Perda de emprego, doenças graves. Todos já perderam algum ente querido na altura dessa vida. Uns tiveram filhos, outros não. Para alguns, os filhos já estão indo embora, porque, graças a Deus, as coisas melhoraram. O ingresso na faculdade está mais fácil e eles vão para as cidades maiores em busca de voos mais altos. A impressão que fica é que a vida de todos passou muito rápido. A nossa vida passou muito rápido. Para muitos, e principalmente para o nosso personagem principal, começam a surgir dúvidas em sua vida.
sofrimentos. Por que comigo? Porque eu? O que eu estou fazendo aqui? Será que estou fazendo a minha parte? Se eu tenho tanto, será que eu não estou devendo nada para o Senhor? E quando começam esses questionamentos em todas as pessoas do nosso filme, não tem outro caminho, só a religiosidade. E aí, eles começam a procurar caminhos. Alguns não se importam com essa linha de pensamento e continuam como estão. A maioria começa a procurar religião. Uns vai para o catolicismo, outro vai para a Umbanda, outro vai para a religião protestante e alguns vão para o espiritismo. Cada um procurando a sua elevação espiritual. E a nossa turma se encontra, então, alguns, cada um na sua religião. O nosso personagem principal se encontra num centro espírita pequeno, simples, do interior. Chega com angústia, chega pela dor. Muitos questionamentos, pouca vontade de servir. Começa a frequentar o centro assiduamente. Se sente bem com os passes, com a água fluidificada, gosta e se relaciona bem com as pessoas, se sente bem no centro espírita. E com o tempo, ele percebe que o principal da doutrina espírita, além da comunicação com os espíritos, o principal é o estudo e a prática do Evangelho segundo o Espiritismo. Para ele, já está claro na sua mente a existência de um Deus maior, da influência dos espíritos em nossa vida. Já compreende a lógica da reencarnação, a existência do Ser Supremo, infinitamente bom e justo. E aí ele se toca e percebe que ele é e foi escalado como um agente, um dos agentes principais na construção de um mundo melhor. Que Deus conta com ele na sua obra. E ele, então, percebe que precisa dar um salto na sua vida em termos espirituais. Ele percebe que o Evangelho tem que sair do livro e partir para a prática. E aí, o nosso filme vai entrar e nos mostrar em espaços indefinidos. Esse nosso personagem principal, você, se questionando, se cobrando o que você deve fazer, ainda com as suas tendências. E estas reflexões penetram o íntimo dessa pessoa. E em espaços indefinidos, toda noite, ao se deitar, ele conversa consigo mesmo e com os seres espirituais. E ele faz uma reflexão dessa vida dele. E ele conversa consigo mesmo e com os espíritos à noite, em espaços indefinidos. Capítulo 7. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem se elevar será rebaixado, o orgulho e a vaidade. Em todas as circunstâncias, a humildade está entre as virtudes que nos aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que deles nos afastam.
que devemos nos portar com a delicadeza e pureza de uma criança. Senhor, estou muito preocupado comigo, pois tenho me portado como um adulto tolo e idiota. Procurando, em toda e qualquer oportunidade, demonstrar superioridade em cima dos demais, nos mais variados assuntos e ocasiões, muitas vezes até debochando das outras pessoas. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles possuirão a terra. Paciência, resignação, a cólera. Senhor, estou muito preocupado comigo, pois tenho me irritado muito facilmente. Uma discordância do meu modo de pensar já é um gatilho para mim maltratar as pessoas. Passa-se o tempo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Senhor, estou muito preocupado comigo. Às vezes digo que perdoo, mas é apenas da boca para fora. Tenho convicção e sei que isto me faz muito mal. E me sinto envergonhado. E lembro daquela frase: feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: nada tenho contra o meu próximo. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, e fazer o bem sem ostentação. Senhor, estou muito preocupado comigo. Tenho procurado ajudar as pessoas. Às vezes uma visita, às vezes com uma prece, às vezes com bens materiais, um agasalho, uma cesta básica. Mas sempre tenho procurado deixar um rastinho para trás, para as pessoas saibam que foi eu que doei. Contribuições, às escondidas, valor pequeno. Na frente dos outros, um valor um pouco maior. Servir a Deus e a Mamon, desprendimentos dos bens terrenos. Senhor, estou muito preocupado comigo. Sei que daqui levarei apenas as coisas espirituais, a minha elevação moral e espiritual, mas ainda valorizo demais as coisas da matéria. Capítulo 24. Não pôr a candeia embaixo do alqueire. A lição nos esclarece a importância de compartilharmos a nossa luz. Ou seja, nossos conhecimentos, nossas aptidões, o nosso tempo, pois se a temos, é para repartir. Senhor, estou muito preocupado comigo, pois vira e mexe, tenho me esquivado de assumir novos compromissos, na maioria das vezes alegando falta de tempo. Depois de um longo tempo, anos se passam nesse filme, e ele faz uma reflexão de tudo isso. Mas ele tem a consciência que Deus está com ele, que ele está no caminho certo, mas ainda tem tendências que precisam ser lapidadas. Mas ele se lembra da fé na montanha, que move montanhas, da justiça divina, da frase, buscai e achareis, e principalmente, ele passa a entender os mecanismos e a importância da prece.
E passado um certo tempo, ele trabalhando, se dedicando, se esforçando, depois de uma dessas atividades, ele chega na casa dele esgotado e se deita. Senhor, agradeço por tudo que me tem dado, por tudo que tem colocado em minha vida. E lhe peço nesse momento a bênção e a proteção para minha noite de sono. E desmaia. De repente, nosso personagem se vê sentado sozinho à beira do mar da Galileia, aos pés do Monte das Beatitudes, ou Monte das Bem-aventuranças. Sente a brisa suave no seu rosto. Sente aos seus pés as ondas macias do mar da Galileia. Ouve o cantar dos pássaros. Nunca em sua vida se sentiu tão bem e tão em paz. Nunca. Está maravilhado. De repente, ele ouve murmúrios, sons de pessoas vindo por trás de você, se aproximando. Dezenas, centenas, conversando alegremente. E todas se sentam ao seu redor. Ele olha para elas e se sente tão bem que ele tem a impressão de conhecê-las todas, de outras vidas. Sente o amor transbordar por aquelas pessoas. Só que ele olha para elas e ninguém tem um rosto definido. Mas ele sabe que são pessoas importantes na sua vida. E de repente um casal mais ao longe, ele coloca o olho e fixa a vista, mas não consegue vislumbrar. Mas lhe chega o aroma, o perfume delicioso da comida da sua avó. E ele se sente ainda mais feliz. E de repente, tudo fica mudo. As pessoas param de falar. O mar se aquieta. A brisa do vento não bate mais em seu rosto. O seu coração para. Os passarinhos param de cantar. E ele olha para o mar da Galileia e vê uma imensa luz se aproximando. E ele vê duas figuras resplandecentes vindo ao seu encontro, sorridentes, e se sentam na sua frente. E olham para os dois lhe sorrindo. Sim, é ele mesmo. É ele mesmo. Jesus. Jesus olha para o nosso artista principal, você, sorri, olha ao lado e diz para o seu companheiro de luz: por favor, Chico. Chico se levanta, vem ao encontro do nosso artista principal e fala da seguinte forma: meu querido companheiro, não se aflija tanto, não se preocupe tanto. A natureza não dá saltos. A evolução do ser humano não dá saltos. Se acalme, não se preocupe tanto
continue dando do seu melhor. E eu vou fazer para você agora um esclarecimento, meu filho, e resumo do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, mais especificamente do item O Homem no Mundo. E Chico diz o seguinte: não penseis você que ao vos estimular constantemente à prece e à sua elevação moral, queiramos te levar a viver uma vida mística, totalmente voltada para a sua religião, que vos mantenha fora das realidades da sociedade em que estáis condenado a viver. Não. A virtude não consiste numa aparência severa, sombria e triste, ou em afastar os prazeres que a condição humana permite. Basta referir todos os vossos atos ao Criador, que vos deu a vida. Basta, ao começar ou acabar uma tarefa, que eleveis o pensamento ao Criador, pedindo-lhe num impulso da alma a sua proteção para executá-la ou a sua bênção para a obra acabada. Ao fazer qualquer coisa, meu amigo, voltai vosso pensamento à fonte suprema. Nada façais sem que a lembrança de Deus venha purificar e santificar os vossos atos. E para encerrar, nosso encontro maravilhoso, eu te lembro de mais este. Não imagineis, portanto, que para viver em constante comunicação conosco, para viver sob o olhar do Senhor, seja preciso entregar-se a sacrifícios, sofrimento e cobrir-se de cinzas. Não, não. Mais uma vez, não. Sede felizes no quadro das necessidades humanas, mas que na vossa felicidade não entre jamais um pensamento ou ato que possa ofender a Deus, ou fazer que se vele a face do que vos amam e vos dirigem. Meu filho amado e querido, estamos olhando por você, estamos torcendo por você. Vá, retorne, tenha uma ótima noite de sono e tenha um ótimo despertar. Muito obrigado.